A gente não pode esquecer que existe um anjo conosco, um anjo que guarda a sua família, um anjo que está com você e diz para Satanás: fica quieto, não toca no meu ungido, você não vai ser tocado em nome de Jesus. O mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus, e Ele tem um propósito na nossa vida, mesmo que passemos por covas, por momentos difíceis de escuridão, impossibilidade, perigo. Você sabe que nós somos tão pequenos, eu não sei se a gente para pensar nisso. Às vezes a gente é tão orgulhoso, eu sou orgulhoso, a gente pensa que nós somos alguma coisa. E eu queria mostrar um vídeo para vocês. Lá vem o pastor com os vídeos de novo. Eu vou mesmo, que é o meu jeito de ser, que a gente aprende as coisas. Nós temos o privilégio de ter um painel desse aqui, que graças a Deus nós quitamos há pouco tempo atrás, pagamos durante muitos meses. Então a gente vai usar. Eu vou mostrar para vocês quanto eu e você nós somos pequenos, quanto eu e você precisamos refletir sobre a nossa limitação, sobre a nossa pequenez. Solta o vídeo para nós, só para você ter uma ideia. Não sei se dá para todo mundo ver. O que é isso, pastor Ciro? O que é esse vídeo aí? Esse vídeo aqui é do telescópio Hubble, um telescópio que está na órbita e ele tem umas lentes muito poderosas, e ele foi reformado, porque já tem um certo tempo de período no espaço. Isso aqui são imagens reais, imagens que foram captadas pelo Hubble. Sabe o diâmetro da Terra? A Terra é grande, não é? Então a Terra é grande. O diâmetro da Terra é de 12 mil quilômetros, o diâmetro. O diâmetro do Sol é de 1.400.000 quilômetros. Sabe quantas estrelas? O Sol é uma estrela, a Terra não é estrela. Terra, Júpiter, Plutão, Saturno não são estrelas. Só na nossa Via Láctea existem 200 bilhões de estrelas, 200 bilhões de Sol. O Sol é uma das menores estrelas da Via Láctea. Quantas Via Lácteas já foi estudado e já foi reconhecido, já foi calculado, porque é um cálculo, é um método, não tem como me ver. Existem mais de 1 trilhão de galáxias. Você consegue imaginar a dimensão da coisa? Consegue? E às vezes a gente fica exaltado e fica pensando: poxa, eu sou alguma coisa. Não somos nada. Já parou para pensar na dimensão de Deus? Olha onde vai esse satélite. É bilhões, trilhões, muito mais. Eu sei que número que chega de estrelas. É muita coisa. Esse é o nosso Deus. E a ciência tem constatado que é muito improvável que haja vida em outro lugar. Você vê os outros planetas, não são como a Terra, que tem uma temperatura controlada, que existe algo que nos sustenta. E às vezes nós passamos por processos na nossa vida. O que é processo, pastor Ciro? Processos são lutas, coisas que nós enfrentamos e a gente não entende. E a gente se acha tão grande que a gente fala: por que Deus? Por que eu estou passando por isso? E a gente é tão grande, né? Para falar assim com Deus. Todos os homens que foram grandes homens que a Bíblia nos relata passaram por processos. Você viu um que era justo, Jó. Jó passou por tantas dificuldades e Deus responde para Jó lá no capítulo 38, dizendo assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ele pode perguntar para mim e para você: quem é você para perguntar alguma coisa? Você sabe de alguma coisa, Ciro? Então a nossa razão é o nosso guia.
Nós, como ser humano, estamos firmados, calcados na nossa razão. Se eu entendo a coisa, então é assim que funciona. Por que Deus está permitindo isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que Jó não tinha nenhum motivo, Jó era justo. Tantas pessoas, Davi passou por processo, Abraão, Jacó, e Deus perguntando: prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, sei que você sabe tanto. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Deus sendo irônico com Jó. É só com ironia mesmo para falar comigo, falar com você, falar com Jó. Quem você pensa que é? Mas mesmo você sendo tão pequeno, eu te amei. Mesmo você não entendendo o meu amor, eu te amei, eu te amo. E eu tenho um plano de salvação para você. Não dá para a gente entender que é um Deus tão grande. Então passamos por provações, passamos por privações. E teve um homem que, se você buscar na Bíblia, ele foi irrepreensível. Esse homem era Daniel, mas ele passou por processos. Daniel era um homem fiel. Todos os impérios que ele passou, ele se destacava como líder, como primeiro-ministro, mesmo sendo escravo. O capítulo 6 de Daniel fala de algo que aconteceu com ele. Capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: que Dario achou por bem nomear 120 sápatras. Sápatras são governadores. Então Dario falou: vou organizar meu império, eu vou destacar 120 sápatras governadores para governar todo o reino. E designou 3 supervisores, 3 superintendentes sobre eles, um dos quais era Daniel. Daniel era escravo. Se você ver no capítulo 1, quando Daniel chegou na Babilônia, ele resolveu, mesmo sem Deus pedir para ele renunciar a si mesmo. Ele tomou uma atitude, ele falou assim: olha, eu não vou comer esses manjares, não. Uma coisa a gente aprende com isso: quando nós renunciamos à carne, quando nós renunciamos os nossos desejos, cumprindo toda a justiça, porque Daniel sabia que aqueles manjares eram oferecidos a deuses, e ele tomou uma posição. Quando nós renunciamos ao pecado, a nossa carne, isso reflete em vitórias retumbantes, vitórias extraordinárias. Vale a pena a gente renunciar, vale a pena a gente lutar. E Daniel, ele foi íntegro. Todas as batalhas de Daniel foram vencidas com os joelhos dobrados lá no seu quarto. Mas Daniel gerou inveja, porque foi destacado 3 superintendentes, mas desses 3 superintendentes, esses 3 que estavam acima dos governadores, Daniel se destacou pela sua excelência. E os outros ficaram muito bravos. Você sabe que o poder é um veneno. A pessoa, quando é picada pelo poder, ele faz qualquer coisa. Ele pisa nas pessoas, ele compra respiradores, faz que compra, mas não compra. Ele não está nem aí. Ele dorme e não tem remorso nenhum. Ele quer o poder, ele quer mandar, ele quer ter autoridade, ele quer fazer, mandar prender. E eles ficaram muito irados com Daniel e falaram: quem que é esse escravo aí? Quem é esse cara aí? Esse cara não pode. Mas o rei Dario destacou ele. Então eles falaram: olha, nós vamos fazer um esquema aqui. Você deve ter ouvido já isso na escola dominical. Nós precisamos derrubar esse homem aí. Só que se nós usarmos nos trâmites normais da lei, nós não tem nada que o desabone. Nós precisamos fazer com que o rei faça um decreto, faça uma lei, para que a gente pegar ele. Porque ele ora todos os dias, ele busca Deus todos os dias, ele tem sabedoria do céu todos os dias. E nós vamos falar ao rei: durante um mês ninguém vai poder pedir nada a nenhum homem, nem a nenhum Deus, só ao Senhor, porque o Senhor precisa se destacar. E o rei inocente
Falou, é verdade, eu vou me destacar. Então assinou um decreto. Mas Daniel continuou servindo a Deus. Ele sabia que tinha espias. E ele abria a janela e orava todos os dias, 3 vezes ao dia. E eles pegaram e falaram, tá lá, Daniel foi pego. E Daniel foi levado à presença do rei, e o rei foi informado, Daniel não cumpriu esse decreto, ele tem que ser morto, ele tem que ir para a cova dos leões. E o rei ficou desesperado, porque o rei era amigo de Daniel. E o rei tentou, falou, vamos fazer alguma... Não, esse decreto aí precisa ter, vamos fazer um anexo, doutora, vamos fazer cadê a doutora? Vamos fazer colocar um parágrafo. Não tem como, rei. Vai ter que ser assim, o senhor já decretou, e aqui no nosso império o senhor não pode voltar atrás nunca. E o rei ficou muito triste, ficou muito preocupado. E Daniel era amigo do rei. Daniel podia falar, rei, você é meu amigo, dá um jeito aí. Daniel fez isso? Não, Daniel foi buscar Deus. Daniel foi buscar o Todo-Poderoso, esse que criou todo esse universo que você viu aí. E às vezes a gente vai buscar em homens. Puxa, eu vou tentar de novo, quem sabe se eu falar com ele, se eu argumentar com ele, eu vou conseguir alguma coisa. Não, Daniel sabia o Deus que ele servia. Daniel sabia o Deus que ele servia. Mas mesmo assim, continuou o processo. E às vezes a gente está no processo e a coisa está acontecendo em Deus. Mas aqui, aí não dá, o rei precisa intervir por mim, precisa me livrar dessa cova. Mas Deus deixou o processo andar. E a gente se pergunta, imagine Daniel caminhando para a cova dos leões, pensando assim, é a última vez que eu vejo o sol, é a última vez que eu vejo meus amigos, acho que agora é o fim. E Daniel, e a gente também, né? A gente olha para a nossa situação e fala, agora acabou tudo. Agora acho que Deus, se tivesse que intervir, Deus já tinha que ter intervido. Eu não posso entrar, se eu entrar na cova dos leões, irmãos, o leão, ele não mata com a boca. O leão mata com o braço dele. É tanta violência, é tanto músculo, tanta força, que ele arrebenta a caça. Um homem como eu, como qualquer um outro normal, é uma patada só, arrebenta a gente. E aqueles leões estavam famintos. E Daniel entrou naquela cova. E uma pedra foi colocada na porta da cova. A pedra representa a nossa impossibilidade de fazer alguma coisa. De um lado, o impossível, a impossibilidade de nós. Do outro lado, a força do mal querendo nos destruir. E aquela pedra foi selada, teve que ser selada com o selo de Dario e todos os governadores, para que ninguém abrisse aquela cova. E aquele rei ficou sem dormir a noite inteira. Ele falou, não quero música, não quero nenhum tipo de distração, eu perdi o sono. Mas amanhã cedo eu vou perguntar se o Deus de Daniel livrou ele. Irmãos, foi uma noite. O tempo, uma noite é muito ou pouco? Depende da circunstância. Eu faço, como eu já falei aqui, eu faço mergulho. Quando você está 40 metros, 50 metros de profundidade, e nós usamos 2 respiradores, tem um colete, que ele equaliza você na água, você fica sem fazer esforço, porque você controla o ar que está dentro do colete, e tem 2 respiradores, tem um para você respirar e tem um outro de reserva. E você nunca pode mergulhar sozinho, sempre tem que mergulhar com um companheiro, porque se dá algum acidente lá embaixo, quando você está nessa profundidade, você não pode, eu vou sair para a superfície rápido, você se arrebenta todo, por causa da pressão. Quando você está nessa profundidade, você tem que chegar a 5 metros do nível da água e esperar durante 10 minutos, 8 minutos, para que a sua pressão se regule no seu sangue, uma série de coisas. Se você fizer isso, sair rapidamente, você tem que ir para uma câmara hiperbárica e ficar lá durante alguns dias, senão você fica aleijado, você nunca mais anda. E por que eu estou falando isso? Porque lá embaixo, 5 minutos é muita coisa, 3 minutos é muita coisa. Eu tive uma experiência com o Rony, que mora lá em Portugal, e a gente estava fazendo o exame, né?
para ganhar um certificado de mergulhador, e ele perdeu um respirador e ele foi buscar um outro e não achava. Estava no desespero lá embaixo, e eu estava do lado dele. E eu tirei meu respirador, e você tira da sua boca e põe na boca dele. Nessa hora não tem nojinho, viu, irmão? Você está debaixo do mar, um frio, é muito frio lá embaixo. Aí põe na boca, e aquele alívio, porque ele olhou para mim com aquele desespero e falou: vou morrer. Então 5 minutos, 3 minutos ali é muita coisa. Então tudo depende. E Daniel passou uma noite ali. Às vezes a gente passa por dificuldades, por tempestades, e a pessoa fala: poxa, mas só faz uma semana, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Só faz alguns meses, porque a pessoa não sabe. O tempo quem está contando é nós. A coisa está acontecendo com a gente. Só a gente sabe quais são as dificuldades. Mas Daniel estava ali. E aqueles leões poderiam destruí-lo rapidamente. Mas a palavra de Deus fala que assim que o sol raiou, quando você está na caverna, você não sabe se o sol está nascendo. Você não sabe se a noite continua. Você não sabe se as tempestades, as dificuldades, os problemas, as aflições vão continuar. Mas Deus está fazendo que o sol esteja raiando, você nem viu ainda. O sol está nascendo. E Daniel não sabia, porque ele estava dentro daquela cova. E aquele rei chegou e falou: Daniel, será que o seu Deus te livrou dessa cova? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Pensa na autoridade de um anjo. O anjo só ficava no meio e fazia assim, ó. Aqueles leões monstruosos ficavam parados. Existe um anjo que cuida de você. Existe um anjo que está com você mesmo na cova. Tem muitos Daniéis aqui que estão passando, estão dentro de uma cova e não estão entendendo o processo. Por que está acontecendo isso? Por que acontecendo isso com Daniel? E Daniel saiu pleno, perfeito daquela cova. E qual foi o resultado? Que o nome de Deus foi exaltado naquele império inteiro. O rei fez um decreto que todos adorem o Deus de quem? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Não, o Deus de Daniel. O seu Deus, o Deus de você, Daniel. O Deus do pastor Colombo, o Deus do Diego, o pastor Diego, o pastor Luiz. Quem te livrou dessa pandemia? Foi o Deus a quem eu sirvo. Muita gente passou pela cova, ficou entubado, ficou no hospital. Eu fiquei vários dias ruim. Para mim era uma cova, e ninguém sabia. Ninguém sabia. Poucas pessoas sabiam. O meu médico, algumas pessoas. Eu passei aqueles 15 dias difíceis, mas Deus me deu vitória. E assim é o nosso Deus, quando nós estamos no processo, para que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida. Você é um testemunho ambulante, eu sou um testemunho ambulante. Quem é esse Cirinho aí, esse cara aí? Quem é esse cara para falar alguma coisa? Quem é esse cara para ser pastor? É alguém que Deus resgatou. É alguém que fez uma obra na minha vida. É alguém que está fazendo todos os dias uma obra nova na minha vida. É alguém que passou pelo processo e que entende hoje que tudo que ele passou foi para que hoje fosse um testemunho vivo do amor de Jesus, de alguém que transforma, de um Deus que guarda. Jesus me guardou. Eu poderia ter feito muitas coisas erradas na vida, por revolta, podia ter trilhado caminhos errados, mas o Senhor me guardou. Quem já passou pela cova aqui, Deus te resgatou, levante a mão. A gente não pode esquecer que existe um anjo conosco, um anjo que guarda a sua família, um anjo que está com você e diz para Satanás: fica quieto, não toca no meu ungido, você não vai ser tocado em nome de Jesus. O mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus, e Ele tem um propósito na nossa vida. Mesmo que passemos por covas,
por momentos difíceis de escuridão, impossibilidade e perigo. Aqueles que acusaram Daniel, que planejaram esse projeto contra a vida de Daniel, o rei mandou imediatamente serem jogados na cova. Eles nem chegaram a cair no chão, irmãos, eles foram estraçalhados antes de cair no chão. Mas nós somos diferentes. Existe um anjo que está conosco. Existe o mesmo anjo que esteve com Daniel. É o anjo que está conosco, é o nosso Deus que nos guarda. Irmão, você viu, lembra dos planetas? Quando você achar que tudo está acabado, que o final da linha, o final da estrada, que não tem mais solução, você lembra, uau, o pastor mostrou um vídeo lá de um Deus que criou todos esses planetas. Eu sou tão pequeno, Ele é tão grande, e Ele cuidou de mim. Se tem algum Daniel que está na cova aqui, espere que daqui a pouco vai vir o sol que vai raiar. E o sol já está raiando para você. E declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Ai. Sabe por que Daniel escreveu tudo isso? Ele fala de várias coisas que aconteceu com ele. Deus sempre deu vitórias para Daniel, para que o povo de Israel entendesse que o Deus de Israel é um Deus poderoso. Eles tentaram aniquilar muitas vezes na história o povo de Israel, mas Deus sempre esteve conosco. Amém? Se você se sente às vezes fragilizado, sozinho, estou sozinho, minha família me abandonou, a pessoa que eu mais amo não está do meu lado. Mas se eu e você fizermos como Daniel, dobrarmos nossos joelhos, buscarmos aquele que pode todas as coisas, pode vir o leão que vier, pode vir o diabo que vier, o inferno que vier, louco para te destruir, porque ele quer acabar com você. Você acha que ele quer que você seja um testemunho vivo? Não, ele quer te destruir. Mas o anjo do Senhor, hoje eu falo para minha filha, filha, não precisa ter medo não. Tem um anjo, os anjos do Senhor acampam-se ao seu redor. Nós não idolatramos os anjos não são para ser adorados. Eu estou falando o que a palavra de Deus nos diz. Nós adoramos a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse Deus que está falando com você aqui nessa noite. Estou na cova, pastor Círio, você não sabe o que eu estou passando. Então aguenta firme, que a noite vai passar. Você não vai ser tocado. Daqui a pouco a pedra vai se abrir. E você vai ser exaltado, não por você, mas pela sua atitude. Ele buscou a Deus. Ele não buscou em homens, não buscou algum tipo de ajuda humana, mas ele buscou do céu. Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o mesmo Deus de Daniel. Daniel, sempre íntegro, passou por essa privação. E às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente fica buscando por que está acontecendo isso. Mas é Deus fazendo com que o processo gere em nós exaltação e glória ao nosso Senhor e Salvador. Abençoa o teu povo, Jesus. Que ninguém desanime, Pai, mesmo em momentos de dificuldades. A família da nossa irmã Marinei, Jesus, está passando uma cova terrível agora, Jesus. Mas nós declaramos em nome de Jesus que o sol vai raiar. E vai vir palavras de vitória, palavras de saúde, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo pela internet, saiba que Deus não te desampara. Busque a Deus, você vai começar a sentir a presença dEle do seu lado. Você vai começar a sentir um ambiente diferente. E vai ver que Deus está cuidando de você em todos os caminhos. Tem um propósito. O final disso é vitória. O final disso é vitória retumbante. Em nome de Jesus. Amém.